Bom dia. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo 12. Hoje vamos ler a partir do versículo 25. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, a partir do versículo 25. Diz assim: Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois ele saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão a sua lealdade ao senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde também sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No dia 15 do 8º mês, data em que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai, Senhor, aqui está a Tua palavra. Mais uma vez, Pai, contando um pouco da história do Teu povo, mais uma vez, trazendo até nós, muito tempo depois, séculos, milênios depois, a história do Teu povo. E trazendo, Pai, de forma que, mesmo depois de muito tempo, nós aprendemos um pouco mais, através da Tua palavra e através da Tua ação do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos abandona. Te agradecemos porque a Tua palavra aqui lida, Pai. É a Tua voz aqui também falada, Pai. Pai, te agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre tem falado aos nossos corações. E te pedimos perdão, Senhor, porque nem sempre damos a atenção devida à Tua palavra revelada, Pai. Peço que o Senhor use, Senhor, a minha boca, para que eu possa falar as Tuas palavras, e os ouvidos dos meus irmãos, para que eles possam ouvir a Tua palavra, Pai. Que só o Senhor, Pai, que só o Senhor fale hoje, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, a gente está dando continuidade ao capítulo 12. Capítulo 12, como os irmãos lembram, é o capítulo onde os 2 reinos estão estabelecidos, o reino de Judá e o reino de Israel. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão vem ao trono e, após algumas decisões equivocadas de Roboão, algo que já havia sido profetizado no capítulo anterior acontece, de fato acontece. O reino é dividido entre reino de Israel e reino de Judá. Jeroboão se torna rei sobre Israel e Roboão se torna rei sobre Judá. A gente vem de um capítulo muito triste, onde há essa divisão desse reino a partir de decisões erradas por parte de Roboão. E isso não muda nessa segunda metade do capítulo. Agora a gente vê outro reino também
atrapalhado, outro reino também desobediente, outro reino também egoísta, que é o reino de Jeroboão. O tema da mensagem de hoje é um tema que não é muito feliz, muito para cima, muito pelo contrário. O tema da mensagem de hoje é o reino do medo e do engano. A gente vai refletir um pouco sobre o texto que a gente leu e a gente vai entender um pouco sobre como o medo, como a falta de fundamento na palavra de Deus pode acarretar uma série de armadilhas, uma série de enganos. Bom, depois dessa divisão do reino de Judá e do reino de Israel, Jeroboão, ele tem medo de uma guerra civil. E isso fica claro no primeiro versículo que lemos. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois ele saiu e fortificou Peniel. Ou seja, o texto começa falando do reino de Jeroboão, com ele fortificando cidades. Ele se preparando o seu reino para se defender de alguma coisa que venha. E essa alguma coisa está muito clara logo no versículo anterior, quando nos versículos anteriores o texto nos mostra que Roboão se prepara para uma batalha. Roboão se prepara para ir contra Jeroboão. Porém, vem o profeta Semaías e diz que foi Deus que causou essa divisão entre os reinos. Então, naquele momento, não é para haver guerra. E assim, a guerra cessa antes mesmo de começar. Mas Roboão também, por sua vez, apesar de ter ouvido a palavra do profeta e ter parado a guerra, ele também não fica parado. Ele não fica tranquilo com a palavra do profeta. Roboão também se prepara. A gente vê no segundo livro de Crônicas, no capítulo 11, do 5 ao 12, diz assim: Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob seu domínio. Ou seja, aqui a gente tem os dois reinos divididos que não se enfrentaram, porém, apesar de não se enfrentarem, estavam preparados para, a qualquer momento, ter um embate. A palavra do profeta foi dita, mas o tal do vai que. E é assim que essa é a atitude desses dois reis. Primeiro ponto que eu quero tocar é um culto perigoso. Jeroboão, ele demonstra logo nesse princípio do texto que lemos, que ele tem medo. Ele tem medo de ameaças externas e tem medo de ameaças internas. Ainda que a guerra não tivesse iniciado naquele momento, Jeroboão via uma possível ameaça externa e também interna. Jeroboão temia um golpe de Estado, quando o seu povo, o povo que estava no seu reino, de Israel, deixasse o seu reino para ir ao reino de Judá, para ir a Jerusalém prestar culto. Mais uma vez, ignorando as palavras de Semaías, ignorando as palavras também de Aías. Não sei se os irmãos lembram, Jeroboão, ele é rei, mas antes de ser rei, lá no capítulo 11, o profeta Aías chega até ele e fala que Deus deu aquele reino a ele. Deus deu parte do reino a ele. Mas essa palavra parece que não foi suficiente para Jeroboão. Ainda que Deus tivesse dado o reino a ele, ele poderia perder. Na cabeça dele funcionava assim, claramente. De alguma forma, ele poderia perder. A palavra de Deus não foi o suficiente. Olha que interessante é o versículo 26. Depois de tudo que a gente falou, depois da palavra dos profetas, depois da divisão dos reinos, depois de Deus falando
consecutivamente a ele. Olha como começa o versículo 26. Jeroboão pensou. Jeroboão pensou. O reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Ignorando tudo que foi dito, ignorando a palavra dos profetas, Jeroboão parou e pensou. E refletiu. Chegou às suas próprias conclusões. Mesmo com as palavras de Deus reveladas por meio dos profetas, Jeroboão toma as resoluções mais importantes do seu reinado, tendo como base seus próprios pensamentos. Assim como fez Roboão, quando consulta os jovens, quando ignora a palavra dos anciãos, e a partir daí existe a ruptura no reino, assim como fez Roboão, Jeroboão também busca conselhos que apenas confirmem as suas decisões já tomadas. Lá no versículo 28, diz, depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e assim por diante. Ou seja, ele tira suas próprias conclusões, com base no que ele conhece e vê, ignorando a palavra de Deus, mas depois ele também se aconselha. Se aconselha claramente com homens que também não têm a palavra de Deus. Então, são conselhos apenas para confirmar os pensamentos do próprio rei. Exatamente o mesmo caminho seguido por Roboão. Philip Heineken, que é um grande comentarista sobre esse texto, ele fala o seguinte: Jeroboão sentiu que precisava de uma segurança maior do que aquela que a palavra de Deus proporciona. Então construiu grandes cidades para se proteger. Será que confiamos na palavra de Deus? Ou continuamos lutando desesperadamente por aquilo que ele prometeu nos dar? Parece uma atitude de loucura, né? Lutando desesperadamente por aquilo que Deus já prometeu nos dar. Aquele reino já era dele. Aquele reino já estava com ele. A guerra não aconteceria. E ele ainda lutava desesperadamente por aquilo que Deus já havia dado a ele. E, como é comum a erros como esse, ele vai subindo de escala. E o medo de Jeroboão faz com que ele ignore não apenas Aías, ao dizer, da parte de Deus, que o reino havia sido dado a ele, e Semaías, ao decretar que a guerra não aconteceria, mas também ignora a palavra de Deus revelada a Moisés, lá no Êxodo. Quando Deus estabelece uma forma exata de ser adorado, uma forma correta de ser adorado, o local da adoração, a forma da adoração, tudo estabelecido por Deus. E isso ameaçava o reino de Jeroboão. A palavra de Deus ameaçava o reino de Jeroboão. Olha que curioso. A palavra de Deus, que estabeleceu o reino de Jeroboão, ele via essa palavra como ameaça ao seu reino. A que ponto chega o homem quando desconhece a palavra de Deus? Deuteronômio, capítulo 12, versículos do 1 ao 5, é dito o seguinte: estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses. Tanto nos altos montes como as colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem o nome deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir. Aqui está muito claro.
Deus, diferente de todas as nações, não queria vários lugares de culto. Ele não queria vários símbolos, vários ídolos espalhados pela terra. Deus queria um local de culto. Deus queria uma forma de adoração. Deus queria um único modo de ser adorado. E ídolo, e escultura, e imagem, ele não queria nenhuma, porque ele é Deus. E assim ele deixa claro no segundo mandamento, mais à frente vamos ver isso. Quando o homem é quem deve receber a glória, o verdadeiro culto se torna uma ameaça. A desobediência de Jeroboão tem raiz exclusivamente no seu medo. A gente pensa, quando a gente lê esses textos, que esses personagens, essas pessoas que a gente fala sobre, que eles não são suficientemente inteligentes, né? Não é possível. Ele tem algum problema. Como ele não entendeu? Como ele não percebeu? Como ele ignora? Pô, esse cara tem uma dificuldade grande de entender o óbvio. Quando o medo toma conta, o óbvio não é tão óbvio assim. Quando a palavra de Deus deixa de ser considerada, o óbvio não é tão óbvio assim. Quando as ansiedades de perder aquelas coisas, ainda que essas coisas tenham sido dadas pelo próprio Deus e prometidas pelo próprio Deus, mas quando a ansiedade supera todas essas verdades, o óbvio não é tão óbvio assim. Deus já havia ordenado paz entre os reinos, Deus já havia estabelecido o seu local de culto, Deus já tinha mostrado que ele estabeleceu os 2 reinos. E trazendo um pouco para nós, trazendo um pouco essa reflexão aqui para nós, para a nossa vivência. Antes de dar alguma resposta, é importante a gente se perguntar: onde nascem as decisões que tomamos? Onde nascem? Qual é a raiz? O que fundamenta as decisões que tomamos? É no medo ou é na fé? Quando eu digo fé, eu não estou falando de tomar enormes riscos sem garantia nenhuma. Não. Eu estou falando de fé na palavra de Deus. Estou falando de estar fundamentado na palavra de Deus. E essa fé que estamos falando aqui não é esperar que algo sobrenatural aconteça sem mais nem menos. Não. É esperar que a palavra de Deus se cumpra, conforme está dito, conforme foi revelado a nós. Todos nós aqui, acredito, temos a bênção de ter uma Bíblia. Temos a bênção de poder buscar a Deus em oração. Então, temos a bênção de nos relacionar com Deus e receber essa palavra de Deus. A fé que eu digo é fé nisso. O fundamento das decisões que tomamos está no nosso medo, nos nossos medos ou na fé? Quem é suficientemente confiável para que seja consultado em cada passo que damos? Nossos pensamentos dominados por traumas, medos, ansiedades, orgulho, arrogância, ou a palavra revelada de Deus, estabelecida, confirmada, desde um princípio e permanentemente fiel? Quem é consultado? Saindo desse ponto de ameaça, de um culto perigoso, nós vamos para o outro ponto. Um culto inofensivo. Jeroboão, como tem medo desse culto, o que ele faz como rei de Israel? Ele transforma o culto. Ou melhor, ele faz pequenas adaptações do culto. Talvez melhor, ele faz melhorias no culto que era prestado. Percebeu o risco do culto a Deus, Jeroboão não proíbe o culto, como alguns reis fizeram, alguns imperadores fizeram ao longo da história.
E quando acontece isso ao longo da história, a gente vê como o povo luta, como o povo é valente e a perseguição fica clara e o crente resiste e a igreja se levanta e até aqueles que não resistem tanto são motivados. Mas Jeroboão, de maneira perspicaz, ele não proíbe o culto, mas ele adapta. Primeiro, ele adapta com um local mais agradável. Não é necessário mais ir a Jerusalém, pois existe um templo. Na verdade, existem 2 templos. Não é mais um local de adoração, agora tem 2. Na verdade, 3. Tem o de Jerusalém, que é o do reino de Judá, mas a gente aqui, que é do reino de Israel, a gente tem, e não tem um só não, tem 2. Um lá no extremo norte e um aqui no sul, que é para não ficar pesado para ninguém. Cada um pode escolher o seu. Olha a frase que Jeroboão diz no versículo 28. Vocês já subiram muito a Jerusalém. Vocês já fizeram muito isso. E olha como ele é bondoso. Ele não diz assim, vocês já subiram muito a Jerusalém, então vocês não precisam subir mais. Ele não é isso que ele diz. Ele diz, vocês já subiram muito a Jerusalém. Agora tem outros 2 templos que vocês também podem ir. Ele não proíbe, ele facilita. E ele tira também o povo daquela mesmice de sempre ter que ir para Jerusalém. Para que ir para Jerusalém? Não precisa, a gente faz a mesma coisa aqui. É interessante, irmãos, que é muito bonito quando a gente vê a palavra de Deus confirmando na história. Em Betel, tem escavações arqueológicas que encontraram em Betel. Obviamente, eu não tenho como dizer que é exatamente o que foi estabelecido por Jeroboão, mas tem escavações em Betel, que é um dos lugares que Jeroboão levantou, um local de culto, que mostram um local, registros de um local exatamente igual ao tabernáculo em Jerusalém. Exatamente com as mesmas medidas. O que nos faz pensar que Jeroboão, quando fez algo nos seus locais de culto, ele não fez algo novo. Ele fez um local igual. Ele copiou e colou. Para que ninguém pensasse, é um lugar diferente. Eu acho que aqui Deus não vai gostar não, porque está diferente. Não. Jeroboão provavelmente fez igual. Nesse achado arqueológico, as datações mostram que provavelmente é desse período, mas ainda que não dê para afirmar com toda certeza que é exatamente desse período, a gente pode afirmar com toda certeza que há milênios atrás, naquele local, foi estabelecido um tabernáculo igual. Então, isso acontecia naquele lugar. Então, cria-se a pergunta no povo, para que ir para lá se a gente pode fazer aqui? Se é tudo praticamente a mesma coisa. Aqui, irmãos, a gente tem 3 pontos aqui importantes a se pensar. Primeiro, a repetição não é um problema no culto a Deus. Em que sentido? A repetição daquilo que Deus ordenou que fosse repetido não é e nem pode ser um problema. Se Deus pediu, se Deus ordenou, se Deus estabeleceu atos como a ceia do Senhor, atos como o batismo, atos como a pregação da palavra, o cântico, a leitura da Bíblia. Se Deus estabeleceu todas essas coisas não são
Nem podem ser um problema. Se durante a história da igreja, a igreja sempre se reuniu, os irmãos sempre se fortaleceram, os irmãos sempre perseveraram na palavra de Deus, e a igreja seguiu se reunindo, isso não pode ser um problema. Porque Deus estabeleceu isso justamente para manter o seu povo, justamente para alimentar o seu povo, justamente para fortalecer o seu povo. E a gente, assim como Jeroboão, tem caído em armadilhas de facilidade. Eu posso fazer um culto na minha casa, com leitura da palavra, louvor e estudo bíblico. Por que nos reunir com os nossos irmãos se a gente pode fazer mais fácil? Eu posso ficar num local onde a palavra de Deus não é exposta, onde a doutrina dos apóstolos, a lei, onde não existe aprofundamento na palavra de Deus. Eu posso permanecer nesses locais. Eu posso. Porque é tudo praticamente a mesma coisa. A aparência é tudo igual, é tudo igreja. Tem gente sentada, tem alguém falando, tem alguém cantando, tem oração. É tudo igual. Seja em casa, seja online, seja eu e mais 2 vizinhos, seja como for. Se não for, como Deus tem mostrado na sua palavra, de nada vale. Hebreus 10, 24, tem um texto muito conhecido nosso, que diz: e consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos em amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir. Não deixemos de nos reunir. Em Atos capítulo 2, versículo 41 e 42 diz: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e o partir do pão, e às orações. Eles estavam reunidos, e não só reunidos, eles estavam reunidos se fundamentando no ensino da palavra de Deus, se aprofundando na palavra de Deus e dividindo as suas necessidades entre eles, repartindo o pão. E as orações, ou seja, eles ouviam a palavra de Deus, eles dividiam as necessidades, eles levavam até Deus as suas angústias, os seus agradecimentos, eles se relacionavam como igreja. Não é praticamente a mesma coisa. É isso que buscamos, irmãos. É isso que buscamos. Continuando no versículo 29, além do local, Jeroboão traz um Deus também mais comum, com uma outra imagem de Deus na história, e é a clara quebra do segundo mandamento. A reprodução exata. O texto é praticamente a reprodução exata do que acontece lá em Êxodo, no bezerro de ouro. Olha o texto de Êxodo 32, versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe forma de bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O que antes era um pecado, claro e manifesto, pode ser amenizado até o ponto que se torne comum e aceitável àqueles que estão desatentos. Não é possível que eles não perceberam que isso era um pecado.
É um bezerro de ouro que é levantado, e depois que é levantado, é dito exatamente a mesma coisa que foi dito lá no livro do Êxodo. Eis aqui, Israel, os teus deuses que tiraram vocês do Egito. Como eles não fizeram a conexão ali, entenderam que aquilo é um ídolo? Não, esse povo aí, não estou entendendo. Não estou entendendo. Como pode? Como o povo pode ser enganado tão facilmente? Pode, irmãos. Pode. Pode, não é incomum. As adaptações sempre são feitas. E nunca são feitas de maneira brusca. O bezerro, a adoração à figura do bezerro não era incomum naquela terra. Não era incomum no Egito, não era incomum entre os cananeus. E alguém podia levantar e falar, não, mas tem também bois, bezerros aqui no templo. Lembra que tinha 2 bois ali, embaixo da bacia de bronze? Não, é um símbolo que não é estranho a Deus, não. Vocês entenderam errado. Ali o pecado... deixando claro, o que eu estou fazendo aqui é demonstrando como aquele povo poderia ter pensado. Não, ali no Êxodo, o pecado era outro. Não é isso que a gente está fazendo, não. Ali o pecado do bezerro não é por conta do bezerro, não. É porque eles não esperaram Moisés, mas a gente está fazendo tudo conforme Moisés mandou. Está aqui, ó. Templo igualzinho, culto igualzinho, local de culto. Está tudo igual. O erro não é o bezerro, não. Existem muitas formas de enganar aqueles que estão desatentos à palavra de Deus. Existem muitas formas. E aqui foi mais uma. Warren Wiersbe, também comentarista, diz que se os cananeus e os egípcios podiam adorar bezerros, os israelitas também podiam. Por que não? O que Jeroboão fez foi aproveitar-se da tendência dos israelitas a se entregarem à idolatria e ao desejo da maioria das pessoas de ter uma religião conveniente, não muito custosa, e próximo o suficiente da fé autorizada para manter a consciência tranquila. Menos custoso, menos sacrificante, mais lúdico, mais fácil, porque isso de adorar um Deus invisível não é tão fácil assim. Tendo um bezerro, a gente sabe para onde olhar. Então se tornou muito conveniente e por isso aceitável. E além de mudar o local, de mudar o Deus a ser adorado, ou a forma do Deus a ser adorado, existe uma mudança também na liderança. No versículo 31, diz o seguinte: Jeroboão construiu altares idólatras e designou o sacerdote dentre o povo, apesar de não serem levitas. Ou seja, existem sacerdotes agora que são peças fundamentais no culto, na adoração do culto, ao levar os sacrifícios, que não são também exatamente a mesma coisa, mas são bem parecidos. Porque também não é qualquer um que pode ser sacerdote agora. Tudo bem, que a lei falava que precisava ser da descendência ali dos filhos de Arão. Precisava que eles fossem ungidos com óleo, precisava que eles passassem por um chamado de Deus, direto de Deus. Tudo bem, antes precisava, mas agora precisa de um pouco menos. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 9, diz: Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Quem quer que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Ou seja, o sacerdócio que antes era dado à descendência de Arão e àqueles a quem Deus chamou e ungiu, agora é comum. E depende da vontade de quem quer.
Só levar um novilho, 7 carneiros, oferecer esse sacrifício, está resolvido. Você se torna sacerdote. Mais fácil, né, irmãos? Mais fácil. Imagina uma burocracia tão grande para ser um sacerdote. Imagina que difícil é arrumar um sacerdote. Diminuindo as dificuldades, a gente tem mais sacerdotes. Então a gente tem mais cultos. Então Deus é mais cultuado. Então o povo tem mais pessoas para estarem à frente daquele povo. Quanto engano, meus irmãos. Quanto engano. Os rituais também se tornaram mais convenientes e os sacrifícios menos custosos. Novas festas e novas datas, novos sacrifícios diante de um novo altar. Ele instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, semelhante, essas palavras são muito interessantes, semelhante à festa realizada em Judá e ofereceu sacrifícios no altar. E ele fez isso em Betel, onde também sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. Uma outra festa, com outros sacrifícios, em outro lugar, a um outro Deus, com outros sacerdotes em outros altares. Uma religião agora muito mais ampla e convidativa. Se a adoração é tão livre, por que não ter maior liberdade ao decidir a quem clamar? Convenhamos que chegamos num ponto aqui que a gente mudou tanta coisa que também não é grande problema se a gente trouxer outros deuses para serem adorados também. Até porque no nosso povo, no povo de Israel tinha muita gente, tinha alguns estrangeiros ali que chegavam ao povo, e aqueles estrangeiros adoravam a outros deuses, vinham de outros costumes, outros povos chegavam ali àquele povo. Então a gente vai se tornar um pouco mais flexível, até para receber outras pessoas aqui, as outras pessoas também terem o direito de prestar os seus cultos. E agora a gente vai expandindo e vai fazer um culto que é bom para todo mundo. Irmãos, como é parecido, né? É impressionante como milhares e milhares de anos depois as coisas permanecem muito parecidas, os discursos permanecem muito parecidos, as adaptações deixaram de ser exceções e se tornaram regras. Um culto que não é adaptado, ele é um culto engessado demais, ele é um culto que é duro demais, é um culto que é sem graça, que como assim um culto que só fala de Jesus todo culto? Um culto que tem as mesmas pessoas falando as mesmas coisas para o mesmo Deus todo domingo, toda reunião. Sem uma adaptação à cultura, tanta coisa acontecendo lá fora e a gente aqui fazendo a mesma coisa. Como os discursos são parecidos, meus irmãos. Qual a distância entre a adoração ao verdadeiro Deus e a adoração a um novo Deus? Qual é a distância? Onde está essa divisão entre a adoração ao verdadeiro Deus e a adoração a um novo Deus? Quantas supostas melhorias podemos fazer no culto que Deus requer? Quanto do Deus revelado na palavra ainda existe em nossos cultos públicos e privados? Vou repetir essa pergunta, irmãos. Peço que os irmãos reflitam junto comigo. Quanto do Deus revelado na palavra ainda existe em nossos cultos públicos e privados? Antes de ir para a próxima pergunta,
Essa pergunta é uma pergunta que muitas vezes a gente não sabe nem responder, nem começar a responder, porque a gente não conhece o Deus revelado na palavra. Então a gente nem sabe o que ele está querendo. Quantos princípios podemos abrir mão antes de nos tornarmos apóstatas? Ou seja, quantas coisas eu posso abrir mão, quanto de doutrina, quanto do que Deus diz, quanto da lei de Deus eu posso abrir mão, até o ponto de me desviar, de ser um daqueles, como diz Paulo, que caíram da fé. Concluindo, irmãos, quero levantar 4 pontos aqui, importantes, para que nós possamos enfrentar esses desafios. Primeiro, a diferença entre o rito, o conhecimento do rito e o conhecimento de Deus. Jeroboão, e provavelmente aqueles que os aconselharam, conhecia o rito, porque você precisa conhecer muito bem o rito para que você copie ele e cole de uma forma, né, que seja suficientemente boa para enganar muita gente. Então eram pessoas profundamente religiosas. Mas conhecer o rito é muito diferente de conhecer Deus. Estar aqui todo domingo e conhecer a liturgia e tudo que acontece no culto, e conhecer as músicas que a gente canta aqui, e conhecer até os 500 e tantos hinos do cantor cristão, e conhecer de cor os textos mais áureos que a gente considera da Bíblia, conhecer todas essas coisas não é igual a conhecer a Deus. Você pode ter muita vivência aqui dentro da igreja e nenhuma intimidade com Deus. E era o caso de Jeroboão, e era o caso daqueles que prestavam esses cultos idólatras. O rápido contágio do pecado no meio do povo fraco na palavra. O segundo ponto que eu queria tratar é esse. Quando não se ouve a voz de Deus, o povo é enganado pela beleza do templo, pela semelhança dos costumes, pela religião confortável, pelo erro sincero dos enganados. Olha o que diz J.C. Ryle há quase 200 anos atrás. Olha o que diz um homem há centenas de anos atrás. Ele diz assim: há lugares de adoração nos dias de hoje onde todas as coisas externas da religião são feitas com perfeição. O edifício é bonito, o culto é bonito, o louvor é bonito, as formas de devoção são bonitas. Há tudo para satisfazer os sentidos. Olho, ouvido, o sentimentalismo natural são agradados, mas todo este tempo Deus não é agradado. Cabeças curvadas, joelhos dobrados, altos améns, mãos cruzadas, faces viradas para o alto. Todas essas coisas não são nada à vista de Deus se os corações não são retos. Todas essas coisas não são nada à vista de Deus se os corações não são retos. Há mais de uma centena de anos atrás, ele disse isso. Ponto importante também é que a corrupção da palavra provoca deformidades profundas, enganando a muitos e por muito tempo. Os irmãos lembram da mulher samaritana? As perguntas que ela faz a Jesus? Jesus diz à mulher samaritana, lembrando que Samaria, o antigo reino de Israel, Jesus diz a ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está corrigindo esse erro
de centenas de anos, que permaneceu por centenas de anos, que se aprofundou por centenas de anos, a ponto de todo o povo ficar em dúvida de onde adorar a Deus. E isso se manter a ponto de ser mais um motivo de uma divisão profunda no povo de Deus, que só é respondida de maneira final em Jesus. Tanto tempo depois. E Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus, a salvação dos judeus, a salvação que vem dos judeus, a salvação de toda a humanidade que vem dos judeus. Mas, irmãos, finalizando, uma palavra de esperança, irmãos. Os justos e fiéis existem. Nesse reino, em meio a tantas armadilhas, os que estavam firmes em Deus não foram levados pela astúcia de Jeroboão. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 11, versículo 16, diz assim: de todas as tribos de Israel, todas, de todos os reinos, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. O povo não foi totalmente enganado. Não foi a totalidade do povo que foi enganada. Os justos e fiéis, que permaneceram firmados na palavra, eles se mantiveram no mesmo local de culto, adorando ao mesmo Deus, da mesma forma. Ali não houve adaptação. Ali houve só a fidelidade. Um último texto, para finalizarmos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. O livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do 4 ao 6 e do 10 ao 16. Efésios, capítulo 4, os versículos do 4 ao 6 e do 10 ao 16. Diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aquele que desceu, Cristo, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos,
que esse texto diz é que Deus estabeleceu sua igreja unida, firmado num só Deus e num só Cristo, numa só fé e esperança. E nessa igreja que Deus estabeleceu, Ele também estabeleceu profetas, evangelistas, pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que através da sua palavra, no meio dessa igreja, ensinada, compreendida, para que, se fortalecendo nessa palavra, essa igreja seja estruturada e fundamentada de forma que ela não seja levada por qualquer vento de doutrina, por qualquer enganação, por qualquer um que queira defraudar a santa igreja de Deus. E esse papel não é só papel dos pastores, não é só papel daquelas pessoas que estão ministrando a EBD ou algum estudo. Não. Olha o final do texto que lemos, do qual todo o corpo, esse corpo que Cristo é a cabeça, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Mais uma vez, o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. De cada parte do corpo. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Que nós façamos a nossa parte como corpo de Cristo, nos fundamentando e nos fortalecendo na sua palavra revelada, para que essa igreja seja uma igreja forte, uma igreja que não se desvie, não seja enganada, para que o nosso culto seja um culto fiel a Deus e que Deus receba o nosso culto, para que nossas vidas não sejam vidas norteadas pelas nossas vontades e medos, para que Deus seja a nossa única esperança. Amém? Oremos. Deus, Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor nos chama a falarmos, Senhor, de coisas que são muito maiores do que nós podemos explicar, entender, mas pelo Teu Santo Espírito. O Senhor faz isso de maneira misericordiosa. O Senhor nos faz receber a Tua palavra. Que essa palavra esteja em nossos corações, Pai. Pai, que não perdamos, Senhor, de vista. Não percamos de vista, Senhor, a Tua esperança. Que estejamos, Senhor, firmes como um corpo, Senhor, na Tua poderosa palavra. Abençoe Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.